A faculdade e o estudo são coisas que, assim, não necessariamente andam juntas. Como assim, Otto? Você não precisa estar na faculdade para estudar, para adquirir conhecimento. E isso você tem que fazer sempre. Não importa a carreira que você vai fazer. Você sempre vai estar se especializando, fazendo um curso, lendo um livro, um e-book. Você tem que adquirir conhecimento contínuo para não ficar para trás. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Busque Sua Arte. Meu nome é Otto e hoje eu tô aqui para trazer para vocês mais um tema sobre escolha de carreira. Para quem não acompanha a gente, para quem não conhece o nosso canal, o Busque Sua Arte é um canal que fala sobre assuntos de escolha de carreira, tá? Tudo sobre esse universo, a gente só fala sobre isso. A gente já trouxe diversos assuntos aqui, como orientação profissional, teste vocacional, já fizemos entrevistas. A gente tem parceiros que estão fazendo entrevistas com a gente aí direto para trazer uma luz aí para vocês sobre carreira, sobre faculdade, sobre orientação profissional, como é, como é que funciona, enfim. E hoje a gente tem um tema bastante perguntado aqui, não só no nosso canal, com a gente diretamente, mas em vários outros. E o tema de hoje é: não quero fazer uma faculdade tradicional. É possível isso? E a gente vai descobrir a resposta para isso nos próximos minutos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre carreira, sobre faculdade, sobre fazer ou não fazer, se é legal, se não é legal, o que a faculdade te agrega, qual é o peso da faculdade, qual é o peso do diploma hoje. A gente vai bater um papo sobre isso para que você possa aí tirar essas dúvidas aí, ou pelo menos te dar algum caminho para você começar de repente um novo raciocínio sobre se você deve ou não fazer uma faculdade. Primeiro de tudo, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, tá? A gente aqui no canal, eu, Otto, particularmente, ou Busque Sua Arte, a gente não pode dizer para você que está assistindo esse vídeo agora, tipo, ó, faça faculdade ou não faça faculdade. Às vezes é uma vontade tua fazer, às vezes você tem vontade de não fazer, você tem um olhar diferente sobre isso. E cada um de vocês que está assistindo tem uma realidade diferente, uma família diferente, uma condição financeira diferente. Então, a gente não está nesse vídeo aqui de maneira nenhuma querendo influenciar você a fazer ou não fazer a faculdade. Isso é uma decisão que cabe a você conversar com a sua família, conversar com seus pais, olhar a sua situação e vocês tomarem essa decisão juntos, ou se você de repente tem muita certeza do que quer, você conversar com seus pais ou com a sua família sobre o que você quer, tá? A gente está aqui para trazer informação para vocês de valor, para que vocês possam chegar a uma decisão com mais segurança de repente, ou sabendo de mais coisas que você não sabia antes, porque se você não tem conhecimento, né, se você não... como é que eu vou escolher aqui se o caminho A ou se o caminho B é melhor, se você não sabe qual é o caminho A, qual é a trilha do caminho A ou qual é a trilha do caminho B. Então a gente está aqui para te trazer algumas informações para te ajudar nas decisões aí que você vai tomar com relação à sua carreira e à sua vida. Duas coisas que são muito batidas hoje em dia é o seguinte. Primeiro, informação de qualidade ficou gratuita. Ou seja, muitos cursos você consegue fazer de graça na internet. Às vezes não é um curso necessariamente, às vezes é um tutorial de como fazer alguma coisa. Mas é um tutorial bom, bacana, completão. E você consegue assistir isso pelo YouTube. Mesmo que você não tenha internet em casa, se você tem um celular ou, sei lá, algum outro dispositivo, tablet, notebook, enfim, você consegue ir para um lugar que tem Wi-Fi grátis e consegue assistir, tá? Eu já tive casos de colegas que eles ficaram um tempo assim, numa situação muito ruim, com a vida embucetada, sem poder pagar porra nenhuma. O cara, uma das coisas que ele teve que cortar foi a internet. E eu já vi o cara ir pro shopping, porque ele morava relativamente perto no shopping, dava para ir a pé, vamos dizer assim, uns 20 minutos, ele andava 20 minutos todo dia para ir, mais 20 para voltar, só para pegar o Wi-Fi do shopping, para estudar o que ele queria, tá? E não era uma faculdade.
Então, quando eu digo aqui, quando a gente bate um papo aqui sobre a escolha de carreira, sobre o que você tem vontade ou não de fazer, e a gente já falou sobre isso antes, muitas vezes você vai pegar um período da tua vida ruim, é o que a gente chama de comer merda, que você vai precisar passar por aquilo para de repente chegar onde você quer, ou às vezes simplesmente para subir mais um degrau. Eu não vou chegar onde eu quero fazendo isso, mas eu vou conseguir subir um degrau. Isso é muito importante. Então, aproveita esse universo que existe hoje de informação gratuita, de cursos, de tutoriais, de como fazer e onde buscar informação. Isso é um universo que até um tempo atrás, na época dos meus pais, dos seus pais aí, que eram outra época, não era comum, não tinha isso, entendeu? Eu peguei praticamente aí, sei lá, quando a internet começou a se popularizar aqui, eu peguei um pouco dessa época aí, eu devia ter mais ou menos uns 10, 12 anos, e eu digo para vocês que era bem diferente. A gente tinha aí o Google de alguns anos atrás, aí, que era o Alta Vista, e os mecanismos de buscas com certeza não eram os mesmos. Não tinha YouTube, por exemplo, não tinha tanta plataforma de vídeo, de aprendizado, era muito diferente. Então você hoje tem muita ferramenta e muito recurso para conseguir aprender coisas que você precisa aprender, basicamente aí da sua casa, tá? Segunda coisa que é muito batida, o mercado de trabalho mudou radicalmente, tá, galera? Isso é uma grande verdade. Quantas empresas aí a gente tem hoje que você pode trabalhar de home office? Ou seja, você pode trabalhar da sua casa, do seu escritório na sua casa, tá? Isso te dá uma liberdade muito grande, isso dá uma satisfação, porque por mais que você tenha metas e tudo, às vezes você trabalha em alguns locais, em algumas empresas, em que você está preso ali, que você, sabe, às vezes se sente mal, e de repente você vê alguém produzindo muito e você aquele dia não está produzindo tanto, então você trabalhando na tua casa, você consegue de repente digitar teu ritmo, tipo, ó, sei lá, eu dormi, acordei às 2 da manhã e tive uma ideia brilhante, vou lá e vou sentar e vou produzir. Então as empresas hoje, o mercado, mudou assim muito, muito mesmo. Então isso te traz possibilidades que também não existiam antes. Quando você entra na faculdade, você fica aí 4, 5 anos na faculdade e às vezes a pessoa fica numa dúvida se deve ou não fazer estágio, se deve aproveitar a faculdade, se deve fazer algum outro curso paralelo, enfim. E quando você não faz nenhum estágio, quando você não acompanha nada no mercado, quando você de repente não está cadastrado em nenhum site para tentar acompanhar alguma coisa e tal, você fica naquela bolha, né? Na bolha da faculdade ali, você fica naquele mundinho, só estudando ali, tendo contato com teus colegas, com os teus professores. E aí, quando você termina, quando você sai da faculdade, tipo assim, tu recebe aquele pezão na bunda, né? Tipo, você é jogado ali com seu diploma na mão para conseguir alguma coisa no mundo real. Então a gente tem essa dúvida se a gente deve ou não fazer um estágio. Quer dizer, a maior parte das vezes, na maioria esmagadora, as pessoas fazem. Tem muitas áreas que até contam como crédito para que você vá se formar, mas existem casos de jovens que ficaram na dúvida, de alunos que ficaram na dúvida durante aí esse tempo de faculdade, né? E acabaram não fazendo e foram buscar só depois, tá? Fora que dentro desse período aí de 4 anos, podem existir muitas mudanças na faculdade que não necessariamente vão agregar para você, vão te ajudar. Olha só, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu, Otto, fiz faculdade de sistemas de informação. Na época que eu fiz em 2005, ela não se chamava sistemas de informação, chamava-se análise de sistemas. E aí eu fui dar uma pesquisada hoje, né, pra gente, né, é importante que a gente saiba como funciona hoje. Eu fui dar uma pesquisada hoje, e aí eu vou trazer aqui para vocês, vou dar uma lida não na grade curricular toda, mas em boa parte dela, eu vou dar uma lida aqui, vou falando algumas matérias e tal, e a gente vai... Eu vou chegar no ponto que eu quero mostrar para vocês sobre esse assunto. Ó, então vamos lá, eu tô com um programinha aqui atrás de mim aqui, e eu vou lendo basicamente aí, não vou ler todas, vou ler algumas matérias e vou falar para vocês qual é o meu ponto de vista, tá? A gente tem aí no primeiro período arquitetura de computadores, fundamentos de redes e computadores, introdução à programação estruturada em C e introdução à segurança da informação, tá? São disciplinas legais. Se você ficar com dúvida e não conseguir gravar, não quiser anotar, depois você
vai voltando aí enquanto eu vou falando os períodos para que a gente possa chegar no ponto em que a gente precisa chegar no final, tá? Vou ler aqui segundo período, são 8, tá? Vou ler algumas só. A gente tem bancos de dados, computação em nuvem, desenvolvimento em web, HTML, JavaScript e PHP, introdução à computação e o pensamento computacional. Terceiro período, a gente tem estrutura de dados em C, fundamentos em sistema de informação, gestão estratégica de pessoas, inovação tecnológica e negócios eletrônicos. Quarto período, a gente tem engenharia de software, gestão de serviços em TI, matemática e lógica, pesquisa operacional. Quinto período, a gente tem análise de riscos, gestão de infraestrutura, governança de TI, sistemas distribuídos em computação paralela e inteligência artificial. Está acabando. Sexto período, a gente tem aplicações da governança de TI, entrega e suporte em TI, gerência de projetos em TI, programação orientada a objetos em Java e teoria geral dos sistemas. Sétimo período, a gente tem direito cibernético, gestão de processos empresariais e negócios, indicadores de desempenho em TI, padrões de projeto de software com Java, programação para dispositivos móveis em Android. Oitavo período, aplicação de cloud, IoT, indústria 4.0, métodos ágeis, programação cliente-servidor, programação RAD, sistemas de apoio à decisão. Bom, tem uma ou outra matéria que eu não li, mas basicamente aí a grade é essa, tá? Eu tô num site de uma universidade bastante grande. E, assim, qual é o meu ponto? O que eu quero chegar, assim, lendo aí essas matérias aí do primeiro ao oitavo período? A gente tem algumas matérias, assim, pelo menos que eu acho legal, quem é dessa área ou quem curte a coisa do computador, da programação, enfim, tem algumas matérias maneiras, assim, tipo, quando ele fala de programação, quando ele fala de C, quando ele fala de bancos de dados. Mas o fato é o seguinte, basicamente você tem aquela matéria em um período e às vezes em 2 períodos, assim, ela não se repete muito. E qual foi a minha sensação? Eu fiz, né, como eu falei, análise de sistemas. E qual foi a minha sensação quando eu saí da faculdade? Cara, a minha sensação, tá? Não quer dizer que seja assim para todo mundo. A minha foi que eu saí sem saber porra nenhuma. Porque eu via um período de um negócio, um período do outro, um período do outro. Às vezes eu pensava assim, caralho, essa matéria é maneira. Pô, essa matéria aqui é do caralho, velho. Aí, beleza, aí não tinha mais aquilo. Ou às vezes tinha mais um período, uma ou outra matéria se repetia durante 3 períodos. Fora que às vezes aparecia uma matéria que eu não achava aquilo tão interessante. Eu ficava pensando, pô, por que enfiaram isso aqui na grade, sabe? Por exemplo, quando eu fiz, até que agora eu não vi aqui, mas quando eu fiz tinha inglês técnico, né? E eu pensava, cara, eu Otto, acho que aqui na faculdade não deveria ser para isso. O cara quer fazer um inglês técnico, ele pode procurar um curso de inglês, e eu já tinha essa mentalidade. Ele pode procurar um curso de inglês, ele pode falar com o professor, ver se consegue um material específico da área de TI e tal. Mas eu achava que aquilo era uma matéria, 6 meses, né, um período daquela matéria de jogada fora, que podia ter uma matéria mais interessante, né? Alguma coisa que a gente pudesse, de repente, desenvolver uma outra habilidade ali, que fosse uma competência mais, assim, que chama mais aderente, mais da área de TI. Então eu ficava com essa impressão e eu conheci várias pessoas que também tinham essa impressão, não só em sistemas de informação, tá, gente? Em várias outras áreas, que você vê um período daquilo, 2 daquilo, e quando você sai, você não consegue, assim, tipo, trabalhar com segurança, né? Tipo, não, eu sei, essa porra aqui eu sei, eu aprendi, eu pratiquei, dá pra fazer legal. É como se a faculdade tivesse me dado um panorama geral, uma visão geral, né? Tipo assim, abriu ali um leque e falou, ó, você pode seguir esse caminho. É como se, tipo, na minha cabeça, é como se tivesse servido para isso. A faculdade, ela não me ensinou nada assim, tipo, a fundo, né? Na verdade, a faculdade me mostrou quais os possíveis caminhos que eu poderia seguir cursando sistemas de informação. Dali eu teria que fazer um outro curso, especialização, porque, assim, era muito difícil. Isso, quando eu caí no mercado de trabalho, já era difícil. Então, hoje deve ser quase impossível. Já era difícil você conseguir um emprego, você conseguir se empregar sem o conhecimento. Eu cheguei em vários lugares em que eu tinha lá, tipo, ó, tô na faculdade, enfim e tal.
E os caras não queriam saber. Tinha faculdade que... Desculpa, tinha empresa que nem pedia teu diploma, os caras não estavam nem aí. Eles simplesmente davam uma provinha, alguma parte era teórica, outra parte às vezes era prática, você sentava no computador e o cara falava assim, ó, senta e faz isso aí, cara. Então, assim, se você sabia fazer, eu já perdi vaga de estágio na época pra gente, de repente, aluno mais novo do que o cara tinha um conhecimento na época que eu não tinha, entendeu? Então, assim, isso já de muitos anos vem essa mentalidade de que não em todas as áreas, é claro, né? Você não vai pensar assim, o Otto tá falando isso, então é para tudo. Não, existem profissões aí regulamentadas, né? Tipo odontologia, que você tem o CRO, é o Conselho Regional de Odontologia, psicologia, engenharia, arquitetura, existem várias profissões aí que são regulamentadas, e aí você tem aquele caminho tradicional da faculdade mesmo. Porém, você tem áreas como aí a área de tecnologia da informação, que o que contava era o conhecimento, era a tua habilidade, era se você sabia ou não fazer aquilo, não necessariamente teu diploma, tá? Aliás, muitas vezes quem conseguia a vaga era um cara que nem tinha diploma. Se você tá na dúvida se você deve fazer ou não faculdade, e você tem alguém que você conhece, que você admira, que você olha a profissão do cara e pensa assim, pô, esse cara nunca fez faculdade, ele conseguiu isso. Ou ele fez faculdade, mas ele não seguiu aquela trilha tradicional, não precisa sair da faculdade, consegue um emprego, fica naquela empresa. Não, de repente ele despontou para um lado empreendedor, ele pegou conhecimento e desenvolveu as próprias técnicas dele. Ou, sei lá, o cara tem uma barraquinha de peixe na feira, mas eu acho aquilo maneiro, eu acho que o cara desenvolve bem, ele, tipo, trabalha bem com as pessoas, todo mundo gosta dele, enfim, não importa. Se você tem alguém que você admira, que você acha que a pessoa tem habilidades ou uma postura que você acha legal e de repente você gostaria de ser daquela maneira, né, como aquela pessoa, de repente vale a pena você conversar, bate um papo com eles, pergunta assim, como é que foi a tua trajetória? Pede para trabalhar com eles, pô, o que você faz? Eu posso trabalhar um dia com você? Posso ficar um tempo ali vendo como é que é a tua atividade? Porque de repente você olhando de fora, você acha aquilo maneiro e quando você vai lá para a barraquinha de peixe, você vê que não é nada daquilo que você estava pensando. Então bate um papo, vai ali desde o seu, pô, de repente ali, ó, você de repente nem terminou o ensino médio, mas se você consegue encaixar isso na tua rotina, é legal, você vai ter uma experiência aí antes mesmo de você prestar o vestibular, e isso já vai agregar muito e vai te ajudar nessa questão da decisão, se você tem essa indecisão sobre fazer ou não uma faculdade. Por que que a gente fala muito aqui, eu bati muito na tecla no começo do vídeo, sobre a gente apenas estar te trazendo informações? Porque tem um montão de gente, tutoriais, empreendedores, você se conversar com pessoas vai descobrir, às vezes muita gente que está te falando assim, cara, não faz uma faculdade, a pessoa fez uma faculdade. Então pode parecer um pouco contraditório, eu acho que assim, a gente tem que trazer uma informação para vocês decidirem. Eu acho que ninguém pode chegar e falar assim, ó, você deve fazer uma faculdade ou não deve. Só você fazendo uma análise da tua vida, do teu contexto com a tua família, pode chegar nessa decisão, tá? Porque às vezes é muito mais cômodo, eu passei pela experiência, eu não gostei, eu posso virar e falar, cara, foi uma merda, não faz. Mas pode ser que para você não seja a mesma experiência para mim, as pessoas têm perfis e inteligências diferentes, então é uma decisão que só você pode tomar, tá bom? Eu, Otto, acho legal às vezes você ter, de repente, alguma coisa para algum lado para correr. De repente você não quer fazer uma faculdade, mas pode fazer um segundo grau técnico, ou pode fazer um curso técnico em alguma coisa, sei lá, por exemplo, técnico de enfermagem, técnico em radiologia, enfim, se for a tua vontade aquela área. Porque existem casos de pessoas, isso independe da idade. Eu já vi essa característica em alguém com 15 anos e já vi essa característica em alguém com 50 anos, tá? Isso é da pessoa, às vezes é da família, da criação. Existem casos de pessoas que têm uma necessidade de ter uma segurança, né? Ela precisa ter alguma coisa ali para ela se agarrar e pensar assim, não, mas eu tenho isso aqui. Então, se você tem esse perfil muito conservador de você precisando de uma segurança, de repente é legal para você ter uma profissão, para você tentar outra coisa, entendeu? Porque aí você vai poder ter um pensamento que não significa que seja real, que seja verdade,
Mas você vai ter aquele pensamento de, não, por exemplo, sei lá, eu vou tentar empreender nessa área aqui, mas se eu não conseguir, eu fiz um curso técnico disso aqui, eu tenho essa atividade, mesmo eu tenho essa atividade no meu currículo, né, essa profissão no meu currículo. E mesmo que eu não esteja exercendo, eu posso fazer um curso de reciclagem depois. Tem muitos casos de pessoas que têm esse pensamento, essa questão da segurança, esse pensamento conservador. E se você tem esse pensamento, cara, não tem nada de errado com isso. O que a gente tem para te dizer é que o mundo mudou, isso é um fato. Mas ninguém pode chegar e querer te obrigar a pensar de uma maneira diferente. Se você tem essa necessidade da segurança, esse pensamento conservador, você tem que trabalhar com alguma coisa que vai te fazer bem. Não adianta você também, não, o mundo mudou, eu vou fazer um curso aqui, e você, cada dia que você estiver fazendo aquele curso, ou estiver tentando empreender, vai ser uma tortura para você. A primeira coisa que der errado na tua trilha, você vai pensar, pô, tá vendo? Eu sabia que não era para eu fazer isso, essa vida não é para mim. Então, vamos refletir sobre como é que você é, qual é o seu perfil, se vale a pena ou não, de repente, você ter uma profissão, e pode não necessariamente ser uma faculdade, como eu falei, pode ser um curso técnico de alguma coisa, pode ser um segundo grau técnico, na verdade, ensino médio, né? Ensino médio técnico, tem algumas escolas técnicas aí, então vale você saber qual é o seu perfil, o que te deixa mais tranquilo antes de tomar essa decisão também, não só sobre a faculdade, mas talvez fazer um ensino técnico, adquirir uma profissão, algum conhecimento específico, para que você fique com a mente tranquila. Como eu disse, eu saí da faculdade meio que com a impressão de que eu não sabia porra nenhuma. Mas eu não posso dizer que a faculdade não me acrescentou nada. Isso seria um crime da minha parte, seria muito ruim, seria um puta erro, porque a faculdade me acrescentou sim, tá? Até por alguns erros, algumas cabeçadas que eu dei. A faculdade, ela me trouxe um network legal, amigos novos, uma parceria que eu fiz, às vezes até com professores, de, pô, como é que eu faço para chegar a tal lugar? Me trouxe conhecimento, a faculdade me ajudou com pesquisas em trabalho, muitas vezes aí, pô, você tem um jovem que sai da escola, né? Você saiu do ensino médio e você tem um porrão de trabalho para fazer na faculdade, e aí às vezes você tem aquele hábito assim, vou pesquisar na internet, e você joga lá, sei lá, na escola alguém te passa o trabalho, tipo, pesquisa sobre a Segunda Guerra Mundial. Aí você joga no Google, Segunda Guerra Mundial. Aí tu clica no primeiro resultado que aparece. Aí você chega lá na escola, alguém tem exatamente aquele texto, porque simplesmente ele clicou no primeiro resultado que apareceu. E você vai dar sorte se o primeiro resultado for realmente um negócio que está descrevendo aquilo legal. Porque você ainda pode dar o azar do primeiro resultado não tá falando exatamente ali o texto 100% real, pode ter alguma coisa diferente, algum texto que tenha sido editado por alguém, e aí você vai ter caso de 2 alunos na mesma sala que copiaram um texto errado. Então, a faculdade também me ajudou com essa parte de como pesquisar melhor, de maneira mais eficiente na internet, sabe? Verificar as fontes, enfim. Então, eu jamais poderia sair de lá dizendo que não me acrescentou em nada. Também me ajudou com a parte de estágio, de emprego, tipo, pô, onde eu me cadastro? Tem algum lugar online? Como é que eu faço? Como é que eu monto um currículo? Eu conversava com professores, mesmo que não tenha necessariamente uma disciplina que te ensinava isso, mas eu conversava com os professores. Eu chegava e falava, pô, cara, olha só, tô querendo trabalhar aqui, eu nunca fiz um currículo na vida. Às vezes eu não queria perguntar isso pra minha família, eu tenho esse perfil, às vezes eu queria, tipo, de repente chegar com uma surpresa, tipo, pô, consegui esse emprego aqui. Então eu preferia perguntar aos professores, pedir ajuda, e muitas vezes eu consegui sim, eu conheci professores bacanas e tal, que me ajudaram, me deram vários toques, e isso acrescentou bastante. Então eu não posso dizer que a faculdade não me ajudou pra caramba. Outro ponto aqui importante, custo-benefício da faculdade. Cara, uma faculdade não é barata, tá? Hoje em dia você tem muitas faculdades EAD, e às vezes o EAD aí é metade do valor, às vezes até menos da metade. Então isso acaba barateando bastante o custo, né? Na verdade é um investimento, não é puramente você tá jogando dinheiro fora, é um investimento que você está fazendo em você, porém ainda assim você tá, né, investindo aquele valor. E assim, a gente tem que procurar pensar no custo-benefício. Já pensou se todo esse dinheiro que você gasta com mensalidade, com transporte, com material, com tudo, se você conseguisse anotar tudo que você gasta na faculdade aí ao longo do tempo,
Já pensou se você tivesse que repor isso? É tipo assim, ó, você vai investir lá esse dinheiro na faculdade, mas você está tirando esse dinheiro de algum lugar e depois você tem que devolver. Cara, se você for fazer essas contas aí, mesmo que você não acrescente juros, que você simplesmente coloque os valores ali puros e tal, você vai ver que é uma grana. E você ia gastar um bom tempo depois para repor aquele dinheiro que você usou como investimento em você mesmo. Ainda assim, como eu falei, não é gasto, é investimento, tá? Porém, é uma grana alta. E se você tivesse que repor isso, você vai descobrir que você ia levar um bom tempo para isso, tá? Você também tem que pensar na tua segurança emocional. Eu conheci alguns alunos aí quando eu fiz faculdade, que o cara às vezes dava uma pirada quando tinha 3, 4 trabalhos de matérias diferentes. O cara ele não conseguia pensar com calma o que ele ia fazer, o que ele ia organizar. E se de repente isso acontece com você, talvez até na escola, é a hora de você aproveitar e refletir. Porque o mercado de trabalho, quando você pegar uma empresa, principalmente se você pegar uma empresa grande, que tenha metas, que tenha pressão, é muito pior do que a faculdade. Então, se de repente você tá nesse momento da faculdade, que tá meio assim, igual barata tonta, como a gente diz, aí tipo, corre para lá, corre para cá, não sei o que eu faço primeiro, é a hora de você pedir ajuda a alguém, é a hora de você pegar ali e reaprender, é a hora de você se organizar, talvez até de você fazer uma terapia, porque às vezes isso ajuda, né? Às vezes não, a terapia sempre ajuda. Então talvez seja até o momento de você fazer uma terapia, ou de repente pedir ajuda aí, conseguir uma consultoria, talvez um coaching, o que for melhor para você. Eu costumo dizer que não existe o ruim ou o bom, existe o que funciona para você. De repente você pode pegar uma ferramenta aí que ninguém usa e você pode se dar bem com aquilo, tá? Então, se você de repente tem essa insegurança, talvez a faculdade seja um momento de você conseguir aprender a lidar com isso. Uma última coisa aqui, se você está pensando em fazer a faculdade, se você está inclinado a isso, já busca logo informação antes, não deixa para buscar na hora sobre como fazer estágio, como conseguir crédito, como conseguir emprego. Se a tua faculdade, por exemplo, se eu soubesse algumas coisas, talvez eu teria buscado fazer uma especialização ou uma certificação enquanto eu fazia a faculdade. E isso aí é bom por um lado, que vai te agregar mais, mas é ruim pelo lado de que aumenta mais ainda o seu investimento. Então a faculdade, dependendo de que área você quiser fazer e como você quer fazer, pode acabar sendo muito cara. E isso para muita gente é um motivo para não fazer. Às vezes porque a pessoa não tem como, às vezes porque a pessoa simplesmente não quer despender de toda aquela grana para fazer esse investimento. Então é importante também você considerar essa possibilidade para a tua realidade, tá? Outra coisa, se a tua realidade, se a tua motivação ou a inclinação não se adequa à tua faculdade, ao que você tem em mente, cara, não faz, tá? Às vezes, você tem eu gosto dessa área aqui, mas o que eu quero fazer, a atividade que eu quero fazer dentro dessa área, por exemplo, não tem no Brasil, ou tem muito pouco no Brasil. Então, às vezes, não vale você fazer. De repente, vale você tentar um intercâmbio. Existem tipos diferentes de intercâmbio, alguns que são um pouco mais baratos, alguns são um pouco mais caros. Você pode ter que trabalhar para isso. Você pode pensar assim, cara, é isso que eu quero fazer, mas eu não tenho dinheiro. E aí? E aí você vai trabalhar, amigo. Você vai trabalhar do que você conseguir, vai juntar uma grana. Nessa fase aí, geralmente com 16, 17, você está morando com seus pais, salvo raríssimas exceções, você está morando com a tua família. Então você tem a oportunidade de trabalhar e juntar uma grana. Bom, galera, esse vídeo tá ficando um vídeo longo, tá? Então a gente vai, meio que para finalizar aqui agora, eu vou trazer algumas coisas pra gente refletir, alguns conceitos ou frases sobre essa questão do fazer ou não fazer a faculdade, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. A primeira frase que eu quero trazer para vocês é: a faculdade nem sempre te prepara para uma carreira de sucesso, tá? Você tem algumas carreiras mais específicas, medicina, por exemplo, que você tem que sair de lá exercendo. A faculdade ela te prepara para isso. Claro que você tem que fazer especialização. O médico ele tem que estudar a vida toda. Não existe essa de eu me formei e acabou, vou ser um bom médico. Não. Mas, por ser uma área muito regulamentada, mais certinha, você sai de lá mais preparado, sim, do que em outras áreas. Mas isso não se aplica para todas. Na realidade, eu creio que isso não se aplica para a maioria. Então, a faculdade nem sempre
te prepara para uma carreira de sucesso. Muitos casos aí em que você sai do ensino médio e vai para a faculdade pensando em conseguir um emprego, pensando em começar a sua carreira. Gente, vamos lá, outra frase. Conseguir um diploma e conseguir um emprego são duas coisas muito diferentes. Você não precisa do diploma para conseguir o seu emprego. Se a sua preocupação é trabalhar, é começar a sua carreira, você não precisa estar na faculdade para isso. Claro que, como eu falei, existem áreas regulamentadas, existem algumas áreas sim que você precisa, porém você tem que pensar qual é o teu objetivo, o que você quer para sua vida. Se o seu caso não é esse, tipo direito, por exemplo, ou medicina, engenharia, se o teu caso não é um desses, que é uma carreira mais tradicional, você não necessariamente vai precisar de um diploma para conseguir o seu emprego. Ah, Otto, eu quero fazer faculdade porque todo mundo na minha sala tá fazendo e eu sou tipo o loser da sala porque eu não quero fazer. Cara, você embarcar no, tipo, o famoso deixa a vida me levar, não é motivo para você fazer uma faculdade. Então, reflita sobre o real motivo por que você está indo fazer aquilo. Às vezes não é nem por conta do todo mundo. Eu já vi casos em que assim, tô indo fazer porque o meu namorado tá indo fazer, ou a minha namorada tá indo fazer, ou porque eu tenho um amigão que, falou que aquilo é maneiro e tal, e eu vou com ele para ver qual é. Você tem que ter cuidado com isso, porque isso é tempo da sua vida que você tá investindo ou jogando fora. Claro que você vai ter um aprendizado com aquilo, mas você tem que ter cuidado com essa questão do vou fazer porque os outros estão fazendo. Não quero fazer faculdade. Existem casos de jovens, eu já vi vários relatos aí de alunos de ensino médio. Às vezes o moleque está se questionando até por que ele está aprendendo aquelas matérias. Tem essa teoria de tipo, eu acho que tudo isso aqui que eu estou aprendendo é inútil. E o moleque já tem essa mentalidade de que ele não quer fazer faculdade. Ele já tem às vezes um lado mais empreendedor, mais líder, enfim. E ele tem essa mentalidade. Se você não quer fazer faculdade, claro, cara, pensa com carinho, porque pode ser que realmente a faculdade não seja bom para você. Mais uma vez eu repito, você tem que olhar aí a tua situação, conversar com teus familiares, mas pode ser que realmente a faculdade não seja bom para você. Outra frase que eu tenho agora, na verdade, é uma pergunta que eu faço para vocês, é o seguinte: vocês analisaram outras opções? Você está fazendo a faculdade simplesmente porque você só conhece aquilo? Você já parou para pesquisar na internet, em sites, assistir vídeos, ver entrevistas sobre quais outras opções você tem além da faculdade? Se você está indo para a faculdade simplesmente porque você não conhece porra nenhuma além daquilo, cara, pode também não ser bom para você. Você tem que fazer uma pesquisa e saber quais são as suas opções. De repente você está numa estrada em que você tem 10 caminhos diferentes e você só está enxergando um. Então é preciso que você faça uma pesquisa, veja quais são os possíveis caminhos, pesquisa a trilha sobre cada um, para você poder decidir. Ah, não, realmente, eu conheço as trilhas que eu posso tomar e eu creio hoje, pela minha vida, que essa trilha aqui é melhor para mim. E aí você vai estar fazendo uma escolha consciente, uma escolha aí com segurança, porque você tem as informações que você precisa para poder tomar aquela decisão. Cara, tem uma muito boa também. Essa eu ouvia muito dos meus pais e os meus amigos ouviam muito dos pais deles e eu tenho certeza que isso aconteceu com muita gente. Se bobear, acontece até hoje em dia. Talvez os teus pais ainda tenham essa mentalidade, que é o seguinte: se você não fizer uma faculdade, você vai acabar num subemprego, né? A gente tem essa coisa, né? Existe uma cultura aqui no Brasil em que às vezes é ruim porque a gente acaba até diminuindo assim alguns empregos e eu acho que isso não existe em nenhuma esfera. Cara, se você tem esse pensamento, por favor, reveja esse pensamento. Todo trabalho é digno e todo trabalho é importante. Se você pegar lá alguma classe que você acha que é ruim e tal, e você tirar aquela classe, aqueles trabalhadores, às vezes, dependendo do que seja, cara, tipo, teu estado entra em colapso, o país entra em colapso. Então vamos parar com essa mentalidadezinha pequena de subemprego. Todo emprego é digno e toda classe é importante. Aquela função existe ali com um motivo. Então você não tem que pensar isso. Até porque, às vezes, para conseguir atingir o teu objetivo, vamos dizer que nem eu falei no caso do intercâmbio, você pode ter que trabalhar com telemarketing, por exemplo. Eu trabalhei com telemarketing, muita gente achava isso ruim na época, via isso
com, sabe, rolavam umas piadinhas pejorativas e tal, vocês estavam meio que zoando a coisa, vinham com maus olhos, né? E, cara, eu gostei muito, me acrescentou pra cacete, assim, eu pude ver como é que era trabalhar com metas, com pressão, com horário, o telemarketing tinha um negócio, assim, de horário muito certinho, de minutos e tal, isso me acrescentou muito, foi uma experiência muito boa pra mim e me permitiu juntar uma grana para algo que eu queria fazer na época. Isso pode acontecer com você e você não pode ter essa mentalidade tipo, eu não vou trabalhar com isso. Você tem que fazer o que você precisar fazer para seguir o teu caminho. Como a gente sempre fala que é aquele período ali que tu vai comer merda. Hoje a gente está num momento em que você não precisa estar na sala de aula para aprender. Aliás, pelo contrário, tem muita gente que aprende mais fora de sala de aula do que dentro da sala de aula. Eu mesmo sou um, tá? Eu não posso responder por todo mundo, mas eu, Otto, aprendo muito mais na minha casa, fazendo pesquisas, tá? Eu fiz uma segunda faculdade há um tempo atrás, foi 100% EAD, eu só ia para o campus para fazer as provas e a experiência foi, muito melhor para mim, tá? Então, eu acredito que você não necessariamente tenha que estar lá fisicamente dentro da sala de aula para aprender mais. Até porque, eu vou dizer, isso aconteceu comigo, tá? Eu tinha professores em que em 50 minutos de aula, às vezes o cara acabava contando um pouco da vida dele, dando um exemplo, e nem todo mundo queria saber aquilo. Às vezes a pessoa queria saber da matéria, do exercício e acabou, né? Às vezes a pessoa é mais séria e tal. Eu até acho legal você ter uma certa interação com professores, porque isso acabava às vezes criando brechas para eu poder chegar e conversar com ele melhor, né? Aqueles professores que davam 100% do tempo a matéria, às vezes eram um pouco mais fechados e tal, mas tem gente que acha que não, que ele tá pagando para aprender e não para saber da vida do professor. Então, quando você tá no EAD, normalmente você não passa por isso, né? Principalmente porque as aulas são gravadas, o cara segue aquele roteiro, aquele scriptzinho ali e ponto. Mais uma frasezinha que eu trago aí para vocês, e essa a gente já bateu um pouquinho, é o seguinte: existe hoje uma infinidade de recursos gratuitos. Então, de novo, gente, de repente, o que você quer estudar pode ser o conteúdo de um curso e não necessariamente uma faculdade, tá? Às vezes até uma faculdade, mas não é uma faculdade tradicional, daquelas que dura 4 anos. Pode ser o que a gente chama de politécnico, um curso técnico dentro da faculdade, que dura 2 anos, 2 anos e meio. De repente você consegue puxar matéria, se formar antes. Então você tem que analisar essas possibilidades e não simplesmente pensar, vou fazer uma faculdade. Uma teoria também muito legal hoje é o seguinte: você construir a sua educação, ou seja, você assistir os cursos, os tutoriais, os vídeos, ou até mesmo pagar um curso para você, pode ser muito mais barato e muito mais significativo para o teu conhecimento, para a tua educação, tá? Na maioria das vezes, talvez não 100% dos casos, mas na maioria das vezes, esses cursos pela internet, eles foram feitos para te preparar mesmo, para você trabalhar com aquilo. Então, de repente, num curso de 6 meses, 1 ano, talvez até menos, tem cursos rápidos, de repente num curso aí de 3 meses, você vai estar saindo com um preparo muito bom, que talvez numa faculdade você não adquirisse aquele conhecimento específico sobre aquilo que você quer fazer. E se você está pensando assim, Otto, mas eu preciso de um diploma para apresentar nas empresas. Cara, você já pesquisou sobre isso? Você já viu qual é a realidade hoje? Se realmente as empresas pedem diploma? Cara, eu até acredito que sim, ainda devam ter algumas empresas que pedem. Na realidade, alguns anos atrás, eu acho que isso não deve acontecer hoje, mas alguns anos atrás, tinha empresa que pedia até para ver o teu CR. CR, assim, a grosso modo, é como se fosse a média das tuas médias. Ele pega todas as suas médias na faculdade, é como se ele montasse uma média, se não me engano, é uma média ponderada, para te dar uma nota final, tipo assim, a tua nota de aproveitamento, né? CR, se eu não me engano, é coeficiente de rendimento. É como se fosse uma nota de aproveitamento da faculdade. Então, tipo assim, os dois fizeram a mesma faculdade. Esse cara tem CR8 e esse aqui tem o CR9. Eu vou contratar esse aqui que tem o CR9. Olha a mentalidade como é que era, né? Às vezes o que tem o CR9, ele tem uma inteligência acadêmica melhor, ele é melhor para aprender as coisas ou de repente simplesmente decorar as coisas, mas ele pode não ter as mesmas habilidades que o outro que tem um CR8 tinha. E isso, cara, é fundamental, tá? Hoje em dia as empresas buscam habilidades. Eu não tô falando hoje em dia, tipo, eu já citei meu exemplo aqui de anos atrás, quando eu fui fazer uma
uma entrevista de emprego, e eles botaram tipo uma provinha teórica e uma prática, em que eles já buscavam conhecimento e habilidade. E os caras não estavam nem aí pro meu diploma, entendeu? Então, o diploma hoje, ele não tem mais o mesmo peso que tinha alguns anos atrás. E, de novo, isso não é em todas as carreiras. Existem carreiras, sim, mais engessadas, regulamentadas, em que você tem que ter. Porém, você tem que ver a tua realidade, o que você quer fazer, o que você é bom, o que você gosta, ver aí a carreira que você tem vontade de seguir e ver se aquilo se encaixa com uma faculdade. A gente aqui no canal fala muitas vezes de algumas frases que os familiares falam pra gente, né? Que nem eu falei agora, que meus pais me diziam e tal. Mas, cara, eu vou dizer pra você. Tem uma coisa que todos os pais falam, eu acredito que isso até hoje, eu vejo pais aí, tipo, de adolescentes e tal, e é uma coisa que eles insistem muito, é o seguinte: você tem que estudar. Cara, isso eles têm muita razão, tipo, uma puta razão nisso. A faculdade e o estudo são coisas que, assim, não necessariamente andam juntas. Como assim, Otto? Você não precisa estar na faculdade para estudar, para adquirir conhecimento. E isso você tem que fazer sempre. Não importa a carreira que você vai fazer. Você sempre vai estar se especializando, fazendo um curso, lendo um livro, um e-book. Você tem que adquirir conhecimento contínuo para não ficar para trás. Porque senão aquela tua área evolui, as coisas mudam, surge uma ferramenta nova, um aplicativo novo, tudo agora tem aplicativo. E aí, se você não acompanha, você vai ficar para trás. Então, cara, quando a tua família fala sobre conhecimento, sobre estudo, eles estão certíssimos. Você tem que estudar sim, tem que continuar a melhorar o teu conhecimento, tem que estudar mais sobre o que você quer, sobre o que você quer fazer, o que você quer trabalhar. O estudo e o conhecimento são fundamentais para que você continue aí no teu processo evolutivo. É importante que você também faça uma reflexão, que você tire um tempo para pensar sobre o assunto, se você está fazendo uma faculdade porque você escolheu, ou você está fazendo, ou você quer fazer uma faculdade porque alguém escolheu para você. Muitas vezes existe uma pressão familiar, existe aquela coisa de você ver seus pais falando assim: ah, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser advogado, meu filho vai ser doutor, não sei o que, existe essa pressão, né? Às vezes até porque os nossos pais acabam projetando, jogando alguma coisa, uma imagem assim que de repente eles queriam fazer e não fizeram, na gente. Isso acontece, sabe? Tipo, ah, eu queria muito ser médico. Eu não consegui ser médico, mas eu vou me realizar através do meu filho. Vou ver meu filho médico. E às vezes, né, ou nesse caso sempre, é a vontade do teu pai ou da tua mãe ou de algum familiar em cima de você. E você tem que avaliar se essa é a sua vontade, se isso é o que você quer fazer. A gente já conversou um pouco sobre isso num outro vídeo aqui. Se vocês quiserem, eu ponho aqui o vídeo o link do vídeo na descrição aqui. Por quê? Você querer agradar os seus pais pode ser? Pode ser, não tem nada de errado em você querer agradar os seus pais. É importante só que você pense que você vai passar muitos anos da sua vida, ou alguns anos da sua vida, trabalhando com aquilo. Então, se você está fazendo um negócio que você não você odeia, ou que você não tolera, né, que você não consegue, você não vai conseguir levar aquela atividade durante muito tempo. Possivelmente, se você não for mandado embora, ou tiver dificuldade, se você conseguir se manter no emprego, possivelmente você vai ser um péssimo profissional, porque você odeia trabalhar com aquilo. É a famosa história de tipo, ah, amanhã é segunda-feira, você vê a segunda-feira como um castigo, né? Galera, com 15, 16, 17, 18 anos que seja, você não precisa saber o que vai fazer pro resto da sua vida. De novo, eu vou mencionar mais um vídeo aqui. A gente já teve um outro vídeo no canal em que a gente conversa sobre isso. Às vezes, vale mais a pena você conversar com os teus familiares e contar para eles: olha, eu ainda não estou preparado para tomar uma decisão de carreira, eu gostaria de trabalhar com alguma coisa, de entrar no mercado, de, sei lá, qualquer coisa, experimentar atividade, ver como é ter horário, ver como é ter chefe, como é ter metas, enfim, para poder me ajudar a tomar uma decisão melhor. Porque, porra, com 18 anos é foda, cara, você ainda tem a vida inteira pela frente, é muito difícil você pensar assim: ah, vou fazer isso pra minha vida toda, até eu morrer eu vou fazer isso. É foda, não tem como mesmo. Um detalhe muito importante:
o que você aprende na faculdade pode ficar obsoleto. Pô, como assim, Otto? Se você está numa área que muda muito, né? Sistemas de informação, por exemplo, é uma, mas tem várias outras assim. Se você está numa área que muda muito, olha só, você entra agora em 2019, né? A gente está em 2019. Você entra agora em 2019 e vai se formar em 2023. Vamos dizer que sejam 4 anos. Cara, com certeza, daqui a 4 anos, o que você está aprendendo hoje nos primeiros períodos não vai ser a mesma coisa. E às vezes você não consegue um estágio no primeiro período, você tem que estar tipo no terceiro, por exemplo, ou no quarto. Então, se você está numa área que é muito dinâmica, muito movimentada, pode ser que daqui a 4 anos, alguma boa parte do que você aprendeu já esteja obsoleto. Tipo assim, tu joga fora, entendeu? Porque não se usam mais aqueles conceitos. Então é importante também você pensar sobre isso na área que você quer seguir. Cara, existem algumas teorias aí, se você quiser você pode pesquisar na internet sobre isso, ou de repente a gente traz isso num outro vídeo para vocês, sobre tipos de inteligência, tá? E pode ser que você não tenha uma inteligência voltada para essa coisa acadêmica, para sentar, ler, fazer prova, que é o método tradicional aqui. Você faz isso desde os primeiros anos da escola e faz isso na faculdade. E pode ser que a tua inteligência não seja voltada para isso. A gente tem aí gênios da música, da arte, da dança, que o cara tirava notas péssimas na escola, mas ele é, porra, muito bom naquilo que ele faz. Então, assim, você pensa sobre isso. Tenta ver aí se o teu perfil é esse. Você já tem condição de saber um pouquinho sobre isso, porque você está na escola, você ficou muitos anos em ensino fundamental, ensino médio. Você tem um pouco de material para avaliar isso sobre você mesmo, tá? Até porque, como a gente falou, o diploma é caro e conhecimento pode ser grátis. Então você também tem que pensar nessa questão, tem que avaliar o teu perfil e a tua inteligência dentro da carreira que você quer. Você faz essa junção de informações para ver se aquilo vai ser realmente importante, se vai contribuir para você. Por último, cara, eu tenho uma coisa para falar para você. Eu vou resumir em uma palavra que é tempo. Quanto custa o tempo da sua vida? Você já parou para pensar sobre isso? Se você está fazendo uma faculdade que é uma área assim que vai te agregar, tipo uma área mais regulamentada, tipo medicina, direito, arquitetura, engenharia, e aquilo vai acrescentar para você, cara, ótimo, vai ser muito bom para você, você vai seguir ali a tua carreira, o que você quer. Se você está cursando uma faculdade simplesmente por algum outro motivo qualquer, seja porque alguém falou para você que é bom, porque teus pais falaram que é bom, porque você passou no vestibular, foda-se, qualquer outro motivo. Se você está cursando uma faculdade por qualquer outro motivo que não seja aquilo que você quer, que vai te agregar, a carreira que você quer para você, você pode você pode estar jogando o tempo da sua vida fora. E galera, eu digo para vocês, basicamente tudo a gente coloca no lugar. Dinheiro a gente bota no lugar. Alguma coisa que você aprendeu errado, você aprende certo e sobrepõe aquele conhecimento. Mas tempo não volta atrás. Então é isso, gente. Cara, o vídeo de hoje ficou bastante grande. Eu procurei trazer vários tópicos aí pra gente conversar, pra te dar várias ideias pra você poder pensar sobre esse assunto, que não é um assunto fácil. Cara, você tomar uma decisão dessa com 16, 17, 18 anos, se você deve ou não fazer uma faculdade, é uma decisão, tipo, muito difícil. E às vezes a tua família pode não ficar do teu lado, de repente, aí com o que você quer fazer. Então você vai ter que procurar outras ferramentas, procurar aí, outras maneiras de conversar com eles, de como explicar e explicar a tua felicidade, a tua arte. Então realmente não é uma decisão fácil. Eu espero que a gente tenha trazido aí algumas explicações bacanas para vocês e que ajudem vocês a conseguir pensar, refletir e de repente aí tomar uma decisão um pouco melhor do que você tomaria antes de ver esse vídeo. Tá bom, galera? É isso, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Ó, quem estiver vendo o vídeo aí, ó, clica no sininho, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, faz todo o pacote aí que vocês já conhecem. Quem acompanha a gente aí, ó, a gente vai estar trazendo outros temas. Se você quiser saber sobre algum assunto em especial, posta aí nos comentários que a gente vai trazer para vocês. É isso aí, foi maravilhoso estar com vocês. Abração para todo mundo. Fui!